Olá pessoal do canal Destrancadamente, tudo bem com vocês? Hoje nós podemos festejar um grande dia. O grande dia em que o mundo mudou. Sim, é como se tivesse descoberto um novo país, uma nova mina de ouro, dos quais nós, brasileiros, somos um dos donos. Descobriram que agora nós podemos ter uma nova moeda, a moeda dos BRICS. Mas o que isso vai influenciar na nossa vida? Basicamente tudo. Por quê? Desde que acabou a Segunda Guerra Mundial, só existia uma moeda que fazia as trocas entre todos os países. Depois surgiu uma segunda moeda, que foi o euro, que é usado nas trocas entre os países da Europa. E agora? Nós temos uma nova moeda que vai fazer as trocas entre os países do BRICS. E qual a importância disso? Não, a importância é que simplesmente são os maiores países, o maior bloco que tem os maiores países em termos de população, já é o maior PIB em conjunto do mundo. Não podemos esquecer que nossos amigos chineses são o segundo PIB maior do mundo. E dentre estes países do BRICS, faltava o quê? Faltava uma independência de moeda. E por que a moeda é importante? Veja, para desenvolver um país é necessário três coisas que em economia se chama capital, trabalho e terra. Capital, trabalho e terra. Vamos começar pela terra. Terra significa o tamanho, a extensão dos países e de tudo que se pode tirar da terra. Minas, de metais, metais preciosos, alimentos. Os BRICS são, sem dúvida alguma, o grupo que tem a maior quantidade de terras. E aí a importância do Brasil, porque o Brasil é o país que tem a maior quantidade de terras agriculturáveis do mundo. Ou seja, se dentro desse grupo dos BRICS precisar de um país para fornecer alimentos para todos, o Brasil é um grande candidato, apesar da China ter uma quantidade enorme de produtividade de alimentos, de produção de alimentos, mas a produtividade maior é do Brasil. Então, esse grupo chamado BRICS, eles têm terras suficientes para desenvolver economicamente todos os países que fazem parte dele. Então, lembrando, para desenvolver um país é necessário três coisas: capital, mão de obra e terra. Terra é o que não falta. Mão de obra, com 1 bilhão, mais de 1 bilhão na China, mais de 1 bilhão de habitantes na Índia, o grupo dos BRICS é o grupo que reúne a maior quantidade de mão de obra do mundo. Você imagina, a maior quantidade de terras do mundo, a maior quantidade de mão de obra do mundo, são dois ativos, são duas coisas necessárias que superam qualquer grupo econômico do mundo. Que grupo econômico? Bom, tem os Estados Unidos, Canadá e México, que formam ali um grupo econômico. Tem um outro grupo econômico que é a Europa. Agora compare com os 2 bilhões e cacetada, 2,5, 2,600 bilhões de habitantes do BRICS, e você vai constatar que
se é preciso desenvolver um país, pela quantidade de terra e pela quantidade de mão de obra, força, de trabalho, de gente para trabalhar, de gente para fazer as coisas, os BRICS são muito superiores tanto à Europa quanto ao bloco formado pelos Estados Unidos. Poxa vida, nunca tinham me dito isso, então eu estou dizendo pela primeira vez. Mais uma coisa, se o que falta para se desenvolver um país, quer dizer o seguinte, se as condições necessárias para desenvolver um país são capital, mão de obra e terra, nós temos terra, nós temos mão de obra, está faltando capital. O que é capital? É dinheiro para investir em coisas novas, dinheiro para comprar máquina, para fazer estrada, dinheiro para investir em coisas que vão render no futuro. Tudo é assim. Você compra alguma coisa para investir, você faz um investimento, chamado investimento de capital, para ter um lucro daqui a algum tempo. Tá. E daí, como existia dois blocos econômicos, que eram dos Estados Unidos e da Europa, esses países ficavam à margem. Esses países dependiam ou da vontade dos Estados Unidos, daquele grupo, mas os Estados Unidos é que manda nele, ou da vontade da Europa, que basicamente depende da vontade da França e da Alemanha. Mas vamos chamar de Europa. E aí? Como é que fica o Brasil? O Brasil está negociando há décadas um acordo de livre comércio com o Mercosul que não chega. Então veja, não é meio estranho depender da Europa para o Brasil se desenvolver? Deu para entender? Com os Estados Unidos, o aço brasileiro é taxado em 100%. Estados Unidos põe a taxa que ele quiser. Esse é o livre comércio americano, livre para eles. Para o resto do mundo, ele põe a taxa que quer. Então veja que essa situação não era nem um pouco vantajosa, nunca foi para o Brasil. Ela foi vantajosa para um país dos BRICS, que foi a China, que deu, por incrível que pareça, um golpe de judô, que é japonês, nesse sistema. Como assim? Importou tudo quanto era fábrica, copiou tudo que tinha que copiar e hoje a China é chamada de fábrica do mundo. Então vamos lá. Voltando, a gente tem um grupo econômico que é o americano, um grupo econômico que é o europeu, e você tem um grupo de países, entre os quais os BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, que tem terra, tem gente, mas que depende do capital dos outros. Depende do capital. E onde está esse capital? Onde está o dinheiro? Esse dinheiro está ou nos Estados Unidos, que tem sobrando, ou na Europa, que tem sobrando. Mas o jogo com eles é mais embaixo, né? De novo, há décadas estamos negociando infrutivamente o nosso desenvolvimento econômico com a Europa, que não colabora nem um pouco. Eles querem mais ganhar dinheiro em cima do Brasil. Então esse grupo se formou, é o BRICS, lembrando, e eu sei que eu estou repetindo, que tem terra e mão de obra sobrando, e só precisa de três coisas para desenvolver uma economia: terra, mão de obra e capital. Faltava o capital, não falta mais. Como assim não falta mais? É que agora, com a moeda dos BRICS, ela, mesmo ainda não existindo hoje, mas a ideia desta moeda, e no Banco dos BRICS, a gente tem uma brasileira que sabe o que é plano real, que sabe o que é moeda de transição para uma nova moeda, que foi a URV. Ela não está lá à toa, ela não está lá porque é brasileira. Veja, o pessoal está preparando todo um conjunto de medidas, e já conseguiram uma parte dessa, para ter independência de capital. Ué, mas esse capital vai vir de onde? Bom,
Esse capital, ele já vem da China, mas ele vem dos novos membros do BRICS, que são a Arábia Saudita, por exemplo. Nós temos diversos países com muito dinheiro, excedente de dinheiro, excedente de capitais, loucos para poderem ganhar dinheiro em investimentos. Mas eles dependem de pegar esse dinheiro deles e mandá-lo para os Estados Unidos ou para a Europa para investir nos demais países. Eles ficam dependendo da vontade desses grupos. A partir de agora, esses países, eles têm um outro grupo com um outro interesse, que é o chamado desenvolvimento sul-sul, ou desenvolvimento dos países emergentes. Os países emergentes são o maior capital do mundo. Capital, que eu quero dizer, é capital no sentido de ativo. Ativo, o que é ativo? É alguma coisa que pode virar dinheiro no futuro. Então, esses países que hoje fazem parte do BRICS mais ou do BRICS ampliado, são os países que têm que se desenvolver e que andaram durante as últimas décadas de freio de mão puxado. Por quê? Porque ficaram ali no cabresto. Eu só te desenvolvo até onde eu quero, dizia Estados Unidos e União Europeia. Agora não. Agora, a partir do outsider, do cara que fugiu dessa brincadeira, que é a China, e desse grupo que está fugindo da brincadeira, criando um novo banco de desenvolvimento e uma nova moeda, está criando uma nova moeda. Ela não foi criada, mas ela está sendo criada. Só a ideia já vale muito. A ideia de uma moeda não é nada além de uma ideia. Não pensa que aquele papel pintado que você usava antigamente para comprar as coisas vale o que está escrito. $1 não vale $1, o dólar é um papel. As pessoas convencionaram que $1 vale aí R$ 5,60. Só que agora vai existir uma nova moeda. E de uma maneira muito esperta, eles estão criando essa nova moeda muito mais ou menos do jeito que foi criado o real, no plano real, dando um passinho de cada vez, porque logo, logo, esta nova moeda, que já passa a ser uma referência a partir do momento que a gente diz que ela pode existir, ela vira uma ORV, ou então ela passa a ser a terceira moeda de troca no mundo. E aí não tem para ninguém. Daí a gente tem que festejar. Por quê? Porque a partir de agora a gente já tem as condições de desenvolver de uma maneira completamente separada dos demais blocos econômicos, separada do interesse desses blocos econômicos, todos os países que fazem parte dos BRICS. Então, os BRICS, que são países completamente diferentes dos Estados Unidos, completamente diferentes de Europa, se uniram. E a gente está no meio deles. E a gente não é contra ninguém. O Brasil não é contra ninguém. Só que assim, a gente vai para onde o vento soprar mais forte. Não é? Não temos nada contra ninguém. Então, a gente só está embarcando num barco que deve trazer, e já está trazendo, muitos benefícios. Com isso, esse diálogo entre os BRICS, esse diálogo sul-sul, é como se a gente estivesse criando um clube novo, um clube de futebol novo. Um clube de futebol novo? Bom, ainda não está com um emblema completo, não tem necessariamente uma grande inserção na mídia, não tem, mas já é um time de futebol. E tudo tem que começar. Este começo é o mais difícil. E este começo da nova moeda que nós estamos vendo vai mudar tudo. Então, se prepare, porque o que deve acontecer a partir de agora é, mesmo que não esteja na imprensa, mesmo que os interesses das pessoas sejam contrários a isso, mesmo que você não veja por aí, destranque sua mente e fique de olho.
a partir de agora, esse BRICS vai começar a decolar cada vez mais. E nós estamos neste barco que decola, o avião da Embraer, tá ok? Então eu espero ter destrancado a mente de vocês e que vocês, a partir de agora, comecem a ver as coisas de uma outra maneira. Porque as coisas mudaram. E a pior coisa é a gente viver do passado. Tá ok? Mude e pense no futuro. Um abraço, destranque sua mente. Tchau, tchau.